Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 12. Amém. Perdão, apóstolo, qual que é o versículo que eu não ouvi? Romanos 12. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. O título do capítulo já é bem sugestivo. E ele diz assim: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Então vamos lá. O primeiro versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para todos vós em Cristo Jesus. Bom, nós vimos ali o título do capítulo e a orientação do apóstolo Paulo para nós. Ali está falando de nós como seres, como vasos que podemos ser moldados por Deus, segundo a vontade dele, ou que nós venhamos tomar a forma que ele quer, não que nós queremos, mas ele diz que nós não podemos ter o formato do mundo, ou sermos forjados na forma do mundo. Então, o texto, o primeiro versículo, o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas compaixões de Deus. Ele está falando assim: irmãos, pelo amor de Deus, eu quero que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E logo em seguida ele fala: saia, se você está enquadrado na forma do mundo, saia dela. E ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento. E quem faz isso experimenta qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todos em Cristo Jesus. Então, não vos conformeis, não se conforme com este mundo. Olha, Deus disse que levantaria uma geração. Uma geração, olha, Thaisa está dizendo que é confirmação. Uma geração de diferentes. Uma geração de homens e mulheres e jovens diferentes, ou inconformados com o sistema e com o século, ou com o mundo. Então, uma geração de pessoas que não iriam se render diante das oferendas do mundo, ou dos pratos, que é posto todos os dias pelo adversário para nos tirar do foco da presença ou nos fazer cair no formato dele, ou que o mundo vive e que também ele quer nos enquadrar. Mas eu quero dizer para você que todos
que se conformam viram iguais. Todos que se conformam viram igual, é a mesma coisa. É o nada a ver, é tudo a mesma coisa. E quem pensa assim já podemos dizer, é conformado. Está aceitando aquilo que o século está vivendo, anunciando ou impondo sobre a vida das pessoas. Então, todos que são conformados viram igual. Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, a palavra diz assim: e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o pecador, entre o que serve e o que não serve a Deus. Os conformados, todos os conformados, quero dizer algo para vocês, serão vítimas do sistema. Todos conformados vão viver uma imposição. Então, a palavra está dizendo isso para nós. Olha, os conformados serão uma vergonha para a sua geração, sabia? Porque somos chamados por Deus para sermos diferentes, para sermos a diferença nesta terra. Então, a palavra diz assim, olha, nós precisamos deixar claro ou declararmos que nós não conformamos com o sistema. Nós vivemos em meio a uma geração de inadimplentes. Por quê? Optaram por ser iguais. Não querem ser diferente e fazer a diferença para que o mundo se transforme ou pessoas sejam transformadas. Por que são inadimplentes? Porque conformam com tudo. Por que são inadimplentes? Porque aceitam tudo. E tudo que não tem respaldo bíblico, que não tem respaldo na palavra de Deus. Ninguém transforma ninguém sem primeiro ser transformado. Eu não posso querer que as pessoas sejam transformadas se eu não for. Ninguém pode transformar ninguém sem primeiro ser transformado. Então, quer dizer, o que é forma? O que é formato? O que é, vamos fazer, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Forma, se a matéria-prima for a mesma e tivermos uma forma, tudo que for aplicado àquela forma terá uma forma. E todas as produções que saírem daquela forma poderão ser chamadas de produção em série, porque foi feita em uma forma. É isso que Deus está dizendo. Que nós não temos, né? Nós não temos o dever ou obrigação, ou, digamos, estar em um formato que o mundo quer que nós estejamos. Quando a palavra de Deus diz que nós somos indivíduos, nós somos chamados por Deus para sermos indivíduos e cada um com a sua natureza, cada um, né, com o estilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, os dons que Deus lhe deu, mas cada um se apresenta da forma como Deus o fez. E às vezes sofreu variações, talvez sofreu intempéries nas jornadas da vida, no decorrer da vida, e saiu da forma como Deus gostaria que a pessoa estivesse. Então, quando eu disse que ninguém transforma ninguém antes de ser transformado, o que significa isso? Significa que a transformação pela qual nós passamos, ainda que outrora teríamos o formato dos iguais, ainda que outrora nós teríamos a forma do mundo, porque fomos moldados assim.
Mas hoje Deus nos ajusta. Ele nos traz para si e começa através de quê? Através da palavra. Nós somos transformados, nós somos moldados, nós somos libertos, nós somos transformados. Nós já não estamos mais na mesma forma, porque o apóstolo está dizendo aqui: transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento. E se nós optamos por isso, nós vamos ter recompensa. Porque a palavra diz, o texto que nós temos, diz que nós vamos experimentar qual que é a boa, qual que é a perfeita e qual que é a agradável vontade de Deus para todos nós em Cristo Jesus. Aí, nós temos o quê? Como buscar essa mudança, essa transformação para as nossas vidas? Primeira coisa, ler a palavra. Conhecer o manual de instrução e tomar posse do que está escrito. Que Deus declara que faria em nossas vidas a partir deste momento, né? Como não temos a habilidade com a palavra, nós nos conformamos. Quando a gente não tem habilidade com o manual de instrução, a gente se conforma com tudo que o mundo nos empurra goela abaixo, né? 2 Timóteo 2,15 já deixa isso claro para nós. É uma orientação para nós na palavra. Lá diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É quando a palavra fala em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece. O meu povo está na mesma forma. O meu povo continua do mesmo jeito porque lhe falta conhecimento. Então, o mesmo Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele deixa registrado assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Olha só, outra coisa interessante que é necessário aprendermos segundo a palavra. Todas as pessoas inconformadas vivem o êxito. Não é, sabe, quando a gente fala de inconformar, gera uma certa impressão que estamos falando de revolta. Não é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Abraão. Então, quer dizer, até Gênesis 12, Abraão era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, um homem qualquer, de linhagem de um homem, né, chamado Terá, que tinha vários irmãos e que vivia uma vida medíocre, uma vida de mesmice, até ele ter um encontro com Deus. E aí, nesse encontro, segundo a palavra, esse período, Abraão era uma pessoa inconformada. Por quê? Ele já havia ouvido falar de Deus. E ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo, com o que a família estava vivendo, os problemas, dificuldades que eles enfrentavam naqueles tempos. Então ele disse: eu não vou me conformar com essa situação, não. Deve haver um Deus todo-poderoso, criador de todas essas coisas, e que pode mudar a vida de alguém, pode mudar a história de alguém. E quando ele, então, inconformado com a situação, Deus se agradou dele. E Deus lhe apareceu. E Deus falou com Abraão: ora, você quer viver o êxito? Sai da tua terra. O que significa a terra? Significa a mesmice, a vida medíocre que viviam.
Ali, ele saiu literalmente. Mas hoje, para nós, sai da terra onde você está estagnado, nem plantado não é. Então, seus dogmas, seus pensamentos, sua forma de pensar, que não condiz com a palavra de Deus, sai dessa terra. Sai da sua parentela. Por que sai da sua parentela? Quem é o seu influenciador? Quem é o seu influencer digital? Quem é o seu mentor? Quem é o seu pastor? Ele está pregando a palavra da verdade. Ele está falando segundo as palavras de Deus, as palavras de Jesus Cristo. Ele está pregando a Bíblia, ele está pregando o Evangelho, notícia de salvação. E o Senhor fala o quê? E vai para uma terra que eu te mostrarei. O que significa isso? Na incerteza, sem saber a direção, sem saber para onde ia, mas exercitando o quê? A fé. Conformado não coloca a fé em ação. Quem é conformado não coloca a fé em prática. Quem é conformado aceita tudo. Quem é conformado nunca vai viver o êxito. Por quê? Porque vai pensar, não, é assim mesmo. Aconteceu isso com uma pessoa, é assim mesmo. Eu vi minha tia, aconteceu com ela, é assim mesmo. O meu parente aconteceu com ela, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. É assim mesmo para os iguais. Para os diferentes, para os inconformados, não é assim mesmo, porque a palavra de Deus disse que ele tem uma nova história para aqueles que decidem não se conformar com o sistema, com o século, com o que o mundo está impondo, mas decide viver o êxito em Deus, expressando a sua fé em Deus, crendo no poder de Deus, crendo que Deus é poderoso para fazer milagre, mudar a vida e mudar a história de todos nós. Aí, nós vamos aprender o quê? Todos que são inconformados vivem o êxito. Vive o tudo de Deus. Vive o que Deus preparou para si, não é? O apóstolo Paulo diz que eu e você, nós somos o livro que o mundo lê. Então, o que o mundo está lendo em nós? O que os conformados estão lendo em nós para terem o desejo de serem também inconformados? Eles precisam fazer uma leitura de nós como servos, como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pai de família, como mãe de família. Então, o mundo está lendo a gente, não é? Outro dia eu vi uma pessoa pregando e uma criança falou assim, olha, moço, eu e a minha mãe, meus irmãos e meu pai, a gente podia morar aqui na igreja. Aí o pastor ficou assim, por quê, meu filho? Sabe por quê? Aqui na igreja meu pai é um santo. Aqui na igreja meu pai não xinga nome feio. Aqui na igreja meu pai não agride a minha mãe. Aqui na igreja meu pai faz tudo certinho. O pastor falou, misericórdia. E nós, segundo a Bíblia chama de cavalo. Aquele homem, aquele marido, que não coabita com a sua esposa e que não trata ela como vaso mais frágil, que requer o cuidado daquele que é o cabeça. Como Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros de um corpo, assim também é o marido que tem que coabitar com a sua esposa como o vaso mais frágil. E aí entra a hierarquia. Esposa, também ajudadora, adjuntora, que vai coabitar com seu marido, mas entendendo os dois lados. Como eu disse aqui, eu cresci vendo meu pai agredir minha mãe. E hoje eu entendo as coisas. E a gente era favorável, era a gente ir para o lado dela.
quando ele chegava bêbado ali, às vezes chegava e sentava lá, ela começava a falar. Você já foi para o boteco, você já encheu a cara, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ali pronto. Os ânimos alteravam e o quiprocó estava formado. Então, a palavra de Deus diz que torna-se inválido ou nulo tudo que nós fazemos segundo a palavra de Deus, se nós... A palavra do Senhor é clara, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não cuida dos seus e dos da sua família é pior do que o infiel, negou a fé. Então, o que nós lemos aqui? As pessoas inconformadas vivem o êxito. Para viver o êxito, não podemos fazer igual o mundo lá fora. Lá fora, os maridos agridem, espancam as esposas, espancam seus filhos. O amor passou longe. O amor passou longe. A família fica em último plano, último lugar. Lá, tudo é igual, tudo é a mesma coisa, não tem nada a ver. E é isso que Deus quer que nós não sejamos, né? Ele diz que nós somos a carta que o mundo lê, não é? E o que o mundo está lendo em nós? A pergunta, qual que é a carta que o mundo lê em nós? O que o mundo lê em nós? Mas nós, nosso meio aqui, para a glória do Senhor, eu profetizo, que tem gente aqui que vai viver o êxito, vai viver o sucesso. Não para o mundo, mas para demonstrar que tem o caráter aprovado. Eu vou repetir. Tem gente aqui que vai viver o êxito, vai viver o sucesso em tudo que faz. Não para mostrar nada para o mundo, mas para que todos vejam que essa pessoa é a pessoa do caráter aprovado. É assim que Deus faz e quer fazer de nós segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. É o que Deus quer fazer de nós. Uma pessoa, olha só, uma pessoa diferente muda o mundo. Uma pessoa diferente, ela muda uma geração. Uma pessoa diferente, ela muda uma história. Ela entra para a história. É simples assim. Uma pessoa diferente pode mudar o mundo. Um jovem diferente muda a história da sua geração. Como eu digo sempre, jovem é até 100 anos. Um jovem diferente, um homem diferente, uma mulher diferente, que decidiu ser inconformado, vai ser a resposta para a nossa geração. O que nós estamos vivendo hoje? Vamos falar da evidência dos últimos dias, a guerra? Tem muita gente pensando que é assim mesmo. Não, é assim mesmo. O povo de Deus tem muitos inimigos. Deus permitiu e permitiu mesmo. Mas, olha só, o que isso tem a ver conosco? Não é? Se a palavra diz que nós, sendo inconformados, nós vamos mudar uma geração, a história de uma geração, um jovem diferente vai mudar a história de uma geração. Então, muitas pessoas estão conformadas com o que está acontecendo lá. E por causa dessa conformação, está ocorrendo o que está ocorrendo lá. Mas o Senhor nos chamou para ser a diferença na nossa geografia. Onde você está, tem que haver diferença. Tem que haver diferença. Onde nós estamos, né? Mais do que isso, sabe por que não mudamos? Ainda? Sabe por quê? Não mudamos? Porque somos, olha só, porque somos iguais. Estou falando para homens e mulheres que precisam ser inconformados.
Quando alguém chegar com diante de uma situação difícil, olha, é assim mesmo, não tem nada a ver. Não, não é não. A palavra de Deus diz que não é não. Ah, morreu, adoeceu, morreu jovem, morreu antes da hora, é assim mesmo. Não. Sabe por quê? Se não fosse assim, Jesus não teria ressuscitado muitas pessoas. Se não fosse assim, o jovem que caiu aqui na frente da minha casa, convulsionando, e eu corri lá e ordenei ao Espírito que entrasse nele de novo. E veio um jovem correndo, não sei, parece que ele é da área da saúde, foi lá, tirou pulsação, tirou tudo, falou, morreu. Na porta da minha casa. Eu não aceitei, irmãos, eu falei no Espírito, volta para ele agora, eu não aceito, repreendo o espírito da morte, em nome de Jesus. E aí ele abriu os olhos. E se fosse para ele morrer naquela hora? Se fosse a permissão de Deus, fazer o quê? Mas que prevalece é a vontade de Deus. Como Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, como ele ressuscitou Lázaro, como ele ressuscitou Talita, entre muitas outras pessoas. Então, quer dizer, morreram para ser exemplo para nós, para Jesus demonstrar que nós, usando o poder que há no nome e no sangue dele, não conformando com aqueles que vão dizer, morreu é assim mesmo. Morreu hoje, tem gente que ainda fala assim, morreu hoje, mas faz doidinho. Jesus disse que não é para a gente se conformar. É para a gente batalhar, para não sermos ou não nos tornarmos iguais. E assim, nós só vamos ser, olha só que coisa interessante, nós só vamos ser o que nunca fomos se nós não sairmos da forma do mundo. Nós não vamos ser o que nunca fomos, vamos ficar igual. Vamos ficar na forma do mundo, feitos na forma e permanecendo na forma que a forma produz. Então, olha só, mas nós podemos sair disso. Nós podemos sair dessa forma, segundo Jesus nos ensinou na sua palavra. Então, nós precisamos sair do mundo dos iguais e declararmos para que todos vejam que nós somos diferentes. Nós vamos declarar para que todos vejam que a luz, que é Jesus, brilha em nós. Que o brilho do Espírito Santo está estampado em nós. E assim, o mundo, né? Quando buscarmos sermos diferentes, buscarmos ser cheios de unção, de poder do Espírito Santo e sermos usados. Se o mundo quiser, eles é que vão ter que nos imitar. Se o mundo quiser, eles é que vão ter que lutar para serem iguais a nós. E é isso que eles querem. Não tem a mesma coragem que eu tenho de me declarar, de me apresentar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque o dia que fizerem isso, também serão transformados. Essa transformação, ela vem de onde? Ela vem de dentro para fora. Por isso que o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso intelecto, do vosso caput, do centro das vossas intenções. E não vos conformeis. Não conforme. Saia da forma dos iguais. Seja diferente. Em Cristo Jesus. E mais do que isso, né? Se nós continuarmos, olha só que coisa mais interessante.
Se nós continuarmos como estamos, amanhã nós vamos ser a mesma coisa que somos hoje. Que diferença vai ter? Passou pela vida, vivemos aqui uma mesmice, né? Ontem nós fizemos um culto diferente lá no Bambus. Toquei a trombeta e li 1 Coríntios 14:8, eu acho, deixa eu ver. Aqui. 1 Coríntios 14, versículo 8, diz assim: porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Eu fiz 3 sonidos diferentes. Expliquei o que significa cada um deles. O chamado para festejar, o chamado para batalhar, a oração da intercessão, o chamado do clamor. E também tem o toque de advertência. Quando há perigo de o inimigo invadir o território arraial. Mas se a trombeta der o sonido incerto, como nós lemos aqui, quem vai se preparar para a batalha? Que sonido incerto é esse? O povo é treinado. Lá em Israel. Isso aqui, primeiramente, foi para eles. Conhecer o sonido. Para que a função de cada um deles, alertar, orientar, chamar para festejar, para batalhar e etc. Mas quem vai se preparar para a batalha se não conhecer o sonido? E hoje nós estamos aqui, aprendendo sobre o sonido, a trombeta. Ezequiel capítulo 33, a palavra diz assim: Filho do homem, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, espada na Bíblia é morte, e os filhos do teu povo escolher um homem dos teus termos para ser o seu atalaia, seu guarda, o vigia, a sentinela, o arauto, o profeta. E quando ele vir que a espada vem, que a morte vem, e tocar a trombeta, aquele que se der por avisado vai salvar a sua alma e a sua vida. Mas aquele que não se der por avisado vai morrer na sua impiedade, na sua maldade. E seu sangue será sobre a sua cabeça. O problema é dele. Mas Deus adverte logo em seguida, ele disse assim: mas quando o atalaia vem, que a espada vem, e não tocar a trombeta e não avisar o povo, todos que estiverem em pecado e for levado na sua impiedade, na sua maldade, no seu pecado, eles vão ser levados na sua maldade, no seu pecado. Mas o sangue deles eu vou cobrar da mão de quem não toca a trombeta. Qual que é o meu papel? Avisar. Saia da forma dos iguais. Seja diferente. Não fique na forma que o mundo quer impor. Fique na forma do Espírito Santo de Deus. E mais, a palavra diz o quê? Nós não podemos ser a mesma coisa. Amanhã nós somos a mesma coisa, depois da manhã, no passado fomos a mesma coisa. Provérbios 23:7, a palavra do Senhor diz assim:
O homem é o que ele pensa de si mesmo. Misericórdia. O homem é o que ele pensa de si mesmo. Nós devemos sair do mundo dos iguais. Quem nasceu para o oceano, eu gosto muito dessa frase. Quem nasceu para o oceano não pode viver em aquário. Aquário é água suja todo dia. Aquário é forma, é formato, tem sua forma. Se for quadrado, é só 4 lados. Se for redondo, quem está lá dentro, nada em si. Nós somos chamados para navegarmos ou nadarmos ou mergulharmos em águas profundas. Aquário é forma, é água suja todo dia, é água barrenta todo dia, é a mesma coisa todo dia. Quem está no aquário come o que as pessoas dão. E se alguém não colocar comida lá, morre de fome. Mas aqueles que navegam em águas profundas, aqueles que nadam em águas profundas, aqueles que mergulham em águas profundas, assim como o Senhor diz na tua palavra, esses vivem o tudo de Deus, têm liberdade em Deus, esses vivem o melhor de Deus nesta terra, porque são chamados para isso, para a liberdade. Aquário não procede, mas nessa noite eu tenho certeza que se alguém aqui pensava em morar num aquário, ou viver num aquário, ou estar num aquário, em nome de Jesus, esse pensamento não vai prevalecer mais, porque o aquário vai se romper. Nessa noite o aquário vai cair por terra. As prisões malignas vão cair por terra, as cadeias malignas vão cair por terra, em nome de Jesus. O aquário vai se romper. Deus vai romper o aquário para nos dar liberdade. Nós temos que nos prepararmos para isso. Os diferentes experimentam mergulhos em águas profundas. Os diferentes exploram as profundezas. Os diferentes entram na intimidade. Os diferentes têm liberdade no Espírito Santo de Deus. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Água suja. Aquário. Não, coisa boa é ter liberdade. Água barrenta, todo dia. Misericórdia. A mesma coisa todo dia. Deus me livre. Mas olha, não se conforme. Não aceite aquilo que o mundo, né, impõe. Ou até mesmo tenta colocar sobre a nossa mente. Mas quem tem a mente transformada, transforma o mundo que vive. Transformada pela palavra de Deus. Tudo que é igual enjoa, irmãos. Tudo que é igual. Quem é igual não faz história. Os diferentes, olha só, quem é igual não faz história. Os diferentes viram história. É muita diferença. E a palavra do Senhor diz que igual é como a moinha que o vento espalha. Não é Salmo 1. Né? Olha só o que o Salmo 1 fala para quem não quer ser igual. Ou orienta. Olha só, bem-aventurado, começa já declarando felicidade. O varão ou a varoa, o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se andou segundo o conselho dos ímpios, é igual. E nem se detém no caminho dos pecadores. Se detém no caminho dos pecadores, é igual. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assenta na roda dos escarnecedores, é igual. Antes ter o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor não é igual. É diferente.
E quem tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. O apóstolo Paulo fala, transformem o vosso entendimento, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, quem tem prazer nela, medita de dia e de noite. Aí vem a recompensa, irmãos. E o Senhor diz, porque quem faz isso? É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aquela que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca caem. E tudo que faz prospera, tudo que põe a mão prospera, tudo que põe a mão dá certo, tudo que faz é abençoado, tudo que toca é abençoado. Isso é para quem é inconformado ou diferente. Mas logo em seguida diz assim, não são assim os ímpios ou os conformados. Por quê? Os ímpios não vão subsistir no dia do juízo. Não vão subsistir do juízo. Haverá diferença. O caminho do justo será reconhecido pelo Senhor, mas o caminho do ímpio perecerá, segundo a palavra de Deus. Nós precisamos tomar a forma da nossa essência e rejeitar a natureza do mundo. Já falei sobre isso. E mais, um jovem diferente é inconformado. Um jovem diferente é inconformado. Ganhe a sua essência. Transforme a sua essência. Não tenha saudade do mundo. Não tenha saudade do passado. Porque o Senhor diz assim, olha, aquele que lança a mão no arado acabou de ser transformado. Não tem direito mais de olhar para trás. É seguir em frente com Jesus no coração, com Jesus na direção, com Jesus na condução. E quando isso acontece, tudo vai muito bem. Não tenha saudade dos tempos de outrora, mas busque dias melhores, vida melhor, transformação de vida. Talvez nem para nós mesmos, nós devemos buscar, talvez para outras pessoas. Mas é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos tomar a forma de Jesus. Qual que era a forma de Jesus? Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver qual era a forma de Jesus. O que Jesus tinha? Jesus era parecido com os homens. Como, pastor? No biotipo. Cabelo, barba. Ele era parecido com todos, mas era diferente do mundo. Porque ele respirava a verdade de Deus. Ele respirava a palavra de Deus. Ele estava sempre na comunhão com o Pai. Ainda que o mundo tentasse argumentar com ele, mas ele tinha a direção do Pai e o mover do Espírito Santo sobre a vida dele. O mundo poderia até tentar argumentar. E argumento, nós todos sabemos que argumento não solidifica relacionamento. Não é solidifica. Argumento talvez pode parecer ou até ser uma justificativa. Mas cabe a quem está ouvindo esse argumento acatar ou não. E aceitar também ou não. Então Jesus parecia com todos, mas era diferente de todos. Ele abria a boca e falava a verdade e vivia a verdade. Era assim que era Jesus. E quando a palavra fala de transformai-vos, né? Essa palavra transformai-vos, entendemos também sobre metamorfose.
É engraçado que essa palavra meta tem o mesmo significado em todos os idiomas da Terra. Mas, olha só, transformai-vos, metamorfose, transformação, mudança, em todos os contextos, sentidos. E diz mais, né? Meta, né, quer dizer, alcançar um objetivo. Olha, meta é superar aquilo que você já conquistou até aqui, mas quer prosseguir, quer ir adiante. Meta é superar limites, é transpor limites. Meta, a palavra meta, né? Como eu disse, tem um significado, o mesmo significado em todos os idiomas da Terra. E o apóstolo, ele vai falar, quando nós passamos ou decidimos passar por essa transformação, nós vamos experimentar qual que é a boa, qual que é a perfeita e qual que é a agradável vontade de Deus para todos nós em Cristo Jesus. Amém